casa abandonada é demolida pela Defesa Civil em Criciúma. Petrobras anuncia mais uma redução nos combustíveis. O Ministério da Saúde vai criar setor específico para monitorar a pandemia. O governador de Santa Catarina se reúne com o ministro da Saúde e cobra ações contra o coronavírus. Jair Bolsonaro anuncia a criação de Comitê Covid. Os cuidados nas escolas municipais de Criciúma no enfrentamento à doença. Secretaria de Saúde de Criciúma orienta a população sobre a vacina. O governo federal anuncia a chegada de mais doses ao país. Vigilância Sanitária de Criciúma divulga números da pandemia na cidade. E no esporte, hoje tem Tigre em campo pelo Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Defesa Civil de Criciúma realizou a demolição de uma casa na área central da cidade que estava abandonada. Quem passou pela Avenida Centenário, na área central de Criciúma, na manhã dessa quinta-feira, pode ter notado uma mudança de cenário. Uma casa localizada entre a avenida e a rua Major Acácio Moreira foi demolida pela Defesa Civil. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o Compdec, a casa oferecia riscos para os pedestres e motoristas que passavam pelo local e era ainda um espaço utilizado por usuários de drogas. O processo para a demolição se arrastou por mais de 3 anos e os proprietários foram notificados. Só agora a Defesa Civil obteve a autorização para realizar a demolição. O serviço de demolição encerrou ainda durante a manhã e ao longo do dia foi realizada a limpeza do terreno. Além da Defesa Civil, a Diretoria de Trânsito e Transportes, a DTT, também atuou no local, orientando o trânsito. A Petrobras anunciou nessa semana mais uma redução no preço dos combustíveis nas refinarias. A repórter Michele Veiga tem as informações. E a Petrobras anunciou nesta quinta-feira o segundo abatimento nos preços dos combustíveis diretamente nas refinarias. Desta vez, o óleo diesel também tem uma redução de preço, 0,11 centavos no preço do litro, tanto da gasolina quanto no óleo diesel, o que passa a vigorar R$ 2,59 o preço do litro nas refinarias da gasolina e R$ 2,75 por litro o preço do óleo diesel. Mas os preços praticados estão associados ao mercado internacional e à taxa de câmbio, de acordo com a Petrobras. Por isso, depois de 40% de aumento nos primeiros meses do ano, o repasse dos reajustes ao consumidor foi feito, mas esse abatimento deve demorar um pouco devido aí às taxações municipais e estaduais. Por enquanto, ficamos esperando que esses preços baixem nas bombas de combustíveis, o que ainda não aconteceu. Para o Informe Região, repórter Michele Veiga. E vamos falar de pandemia. A meta de vacinação do Ministério da Saúde é de 1 milhão de pessoas imunizadas por dia. Em coletiva à imprensa, o novo ministro da pasta, Marcelo Queiroga, defendeu a transparência na gestão, a união com a ciência e o avanço na vacinação em massa. Na primeira entrevista coletiva como ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga afirmou que o governo quer ampliar em pelo menos 3 vezes o número de pessoas vacinadas por dia contra a Covid-19 no país. Segundo o ministro, atualmente 300 mil pessoas são imunizadas por dia no Brasil. Em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação. Para 1 milhão de vacinas todos os dias. Também, segundo o ministro, vai ser criado um braço específico no Ministério da Saúde para tratar da Covid. A nova Secretaria Especial de Combate à Pandemia deve funcionar 24 horas por dia e vai contar com um comitê técnico para coordenar a elaboração de protocolos assistenciais no tratamento da doença. Essa secretaria vai cuidar somente da pandemia. A sociedade brasileira requer que o Ministério da Saúde fique de prontidão para dar todas as respostas que forem devidas.
O ministro da Saúde afirmou ainda que vai começar a visitar os hospitais para verificar o que pode ser melhorado no atendimento dos pacientes infectados. Queiroga destacou que, como ainda não há tratamento específico para bloquear a replicação do vírus, a vacinação em massa é a saída mais importante no momento para conter a contaminação. E o ministro aposta na união de governo, sociedade e entidades científicas para avançar na busca de soluções. Vamos trazer todos para o Ministério da Saúde para que possamos unir esforços para vencer essa grande dificuldade sanitária. A seguir, Secretaria de Educação de Criciúma reforça cuidados de prevenção contra o coronavírus nas escolas. Em Brasília, o governador de Santa Catarina reforçou demandas do Estado ao novo ministro da Saúde. O governador Carlos Moisés se reuniu com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília, no fim da tarde dessa quarta-feira e reforçou as demandas de Santa Catarina para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Os principais pleitos foram o envio de equipamentos, como respiradores e monitores multiparâmetros, para a ativação de novos leitos de UTI, a disponibilização de medicamentos para o chamado kit intubação e o reforço de 61.900 doses extras de vacinas para finalizar a imunização dos trabalhadores de saúde. Acompanhado do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, o governador entregou ainda um ofício com os quantitativos requeridos por Santa Catarina. São 150 respiradores, 150 monitores multiparâmetros e 750 bombas de infusão, além dos medicamentos. Sobre a vacinação, além do envio das doses extras, o governador também solicitou que as forças de segurança sejam vacinadas de forma mais célere dentro do Plano Nacional de Imunização, por conta do alto nível de contato no trabalho e a intensificação dos trabalhos de fiscalização. Sobre o pedido de respiradores e monitores, o governador ressaltou que a entrega dos equipamentos garantirá a abertura de mais 150 leitos de UTI de maneira praticamente imediata. Carlos Moisés relatou que o ministro ficou de verificar os estoques disponíveis para responder a essa solicitação. O ministro respondeu, inclusive já foi confirmada na tarde de hoje, o encaminhamento de 141 mil doses da vacina contra o coronavírus aqui para Santa Catarina. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê que vai se reunir toda semana para concentrar os trabalhos de combate à pandemia, uma ação de união entre os poderes contra a doença. Os chefes dos 3 poderes da República se reuniram nesta quarta-feira em Brasília para tratar do enfrentamento à pandemia. Ao final do encontro, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a vacinação em massa e anunciou a criação de um comitê com representantes dos estados e do Congresso para discutir medidas contra a crise na saúde. A nossa união, o nosso esforço entre os 3 poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. A intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. A vida em primeiro lugar. O comitê deve se reunir semanalmente para discutir políticas de enfrentamento à pandemia. Um dos focos será agilizar a vacinação em massa para reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos 3 níveis, município, estado e União, com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. O presidente do Senado ficou responsável por liderar uma outra frente dentro do comitê, junto com os governadores. Ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação
e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que não poderá participar do Comitê de Gestão da Crise, porque o Supremo poderá ter que julgar a legalidade dos atos, mas afirmou que vai ajudar a verificar caminhos para evitar a judicialização das medidas. Como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião ficou claro um binômio muito importante: exemplo e esperança. E com o aumento de casos de coronavírus, cresce também a preocupação dos pais sobre as escolas. Em Criciúma, apesar de casos registrados nas instituições, a Secretaria de Educação do município diz estar tomando todos os cuidados para evitar a propagação do vírus. Confira. Os casos de coronavírus também estão sendo registrados em uma parcela das crianças e servidores da rede pública municipal de Criciúma. De acordo com o secretário, os protocolos estão sendo seguidos e os números de infectados e também de crianças afastadas pela doença têm sido abaixo do que era esperado. Tudo aqui está sendo obedecido, seguido à risca cada escola. Tem acompanhado diariamente dessa situação e todo dia chega um relatório informando alguns casos positivados ou suspeitos. Então, por isso, estamos tranquilos, é tratado com muita responsabilidade, né? E fazendo cada vez mais que possamos ter grande segurança, os alunos na sala de aula, para a nossa formação do cidadão e possam os pais ficar tranquilos que a escola é o melhor local que os alunos possam estar. Um caso foi confirmado de uma criança que tinha comorbidades e acabou falecendo por Covid-19. Ela era aluna de uma das escolas da rede municipal, assim também como uma servidora pública. O secretário afirma que todas as escolas irão passar por sanitização nesse final de semana. Já iniciamos ontem algumas escolas, vamos fazer com 2 equipes do par de máquinas, fará uma lavação por fora e também a detetização internamente. E todas as salas de aula será feita a higienização com nossos profissionais que lá trabalham, né? Para cada vez mais dar mais segurança ao aluno que chega. O aluno hoje, com todas as recomendações, na entrada da sala de aula, no colégio, já medida a temperatura, fez a vistoria, está usando máscara. Em todas as atividades na sala de aula, assim que faça o lanche, também é feita a higienização e, com certeza, aqui local é um local muito seguro para o aluno estar. Além da limpeza das escolas, o secretário destaca os cuidados com a higiene que os pequenos estão levando para dentro das suas casas. Muitas vezes falo para a gente que chega em casa e diz para o pai tem que lavar a máscara, o pai tem que tomar banho, o pai tem que se cuidar para não trazer essa doença para dentro de casa. E da mesma forma, o aluno tem nos ensinado muito. Eu tenho a certeza e a convicção de que a minha própria casa não tem todos os cuidados que tem lá na sala de aula. Então, por isso, é um local muito seguro onde o aluno está. A criança que faleceu essa semana tinha 6 anos e também estava em tratamento de leucemia. A servidora tinha 57 anos e estava em tratamento desde o dia 10 de março contra a Covid-19. Em Criciúma, a Secretaria de Saúde orienta a população sobre a vacinação contra a Covid-19. Tem muita gente indo nos postos sem necessidade. Desde que a vacinação contra o coronavírus começou e as doses começaram a chegar nos municípios, muita gente tem procurado as unidades de saúde para se vacinar. Mas é preciso estar atento ao calendário de imunização e não só isso, é preciso entender também como funciona a vacinação em cada município. Em Criciúma, por exemplo, para ser vacinado é necessário realizar um cadastro na plataforma Minha Vacina. Basta acessar o site www.minhavacina.criciúma.sc.gov.br. Ali é só cadastrar seus dados pessoais, que incluem também número do cartão do SUS e telefone, por exemplo. Mesmo quem é do grupo de risco e está na faixa que está sendo vacinada, precisa estar cadastrado para ser imunizado. Nessa quarta-feira, pelas redes sociais, o secretário de Saúde do município alertou a população sobre não ir nos postos procurar pela vacina, já que será necessário um agendamento. Durante o dia de hoje, nós tivemos uma procura muito grande. E é normal, as pessoas querem se vacinar, querem a sua imunização. Mas eu quero fazer um pedido ao senhor, à senhora, aos filhos, às filhas, aqueles que levam para vacinar. Não levem, ou você não vá
ao local de vacinação sem ter o seu agendamento, você vai receber uma ligação. Ah, mas eu não recebi ainda, eu tenho 72 anos. Eu tenho 74 anos. Mas você vai receber a ligação. É questão de organização. Hoje tivemos aglomeração muito forte na unidade do centro, porque são mais de 1.400 idosos para vacinarem com idade acima de 71 anos. E aí todo mundo vai para lá sem agendamento, e aí dá aglomeração, e isso é perigoso. Portanto, eu quero pedir a todos que aguardem. Nós estaremos fazendo a ligação e chamando para agendamento. Não vá ao local de agendamento, sem ser chamado através dos nossos profissionais de saúde. Hoje, em Criciúma, estão sendo imunizados os idosos com mais de 71 anos. Conforme mais vacinas chegarem ao município, a vacinação vai sendo ampliada aos poucos, seguindo a faixa etária. Mais de 2 milhões de doses da vacina Coronavac, fabricadas pelo Instituto Butantan, foram liberadas nesta quarta-feira para uso em todo o país. Mais 2.200.000 doses da vacina Coronavac foram liberadas ao Ministério da Saúde. 2 dias antes, o Instituto Butantan entregou 1 milhão de doses. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas ao Plano Nacional de Imunização chegou a 27.800.000 desde o início das entregas em janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país deve somar 46 milhões. Em ritmo acelerado, o Butantan realiza uma força-tarefa para seguir envasando doses para a entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Para dar conta da demanda, o Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de envase. O Butantan também trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. A seguir o esporte, hoje tem Criciúma em campo, em casa, no Campeonato Catarinense. A Vigilância Epidemiológica de Criciúma divulgou nesta semana os dados levantados em uma análise sobre a pandemia no município. Confira na reportagem de Michele Veiga. A Vigilância Epidemiológica de Criciúma realizou um levantamento sobre internações por coronavírus de 19 de março de 2020 até a última terça-feira, dia 23, na cidade. O estudo apontou um crescimento de 17,7% neste mês em hospitalizações entre pessoas de 20 a 59 anos no município, em relação a novembro do ano passado, um período crítico da pandemia, com 436 internações registradas. Nós avaliamos esse período de um ano, da epidemia e percebemos que a partir de janeiro desse ano houve sim uma redução na estrutura etária, da faixa etária de internação, entre os pacientes, tanto na internação geral quanto na necessidade de utilização de leitos de UTI. Também dá para observar essa redução na faixa etária. E essa redução na faixa etária deve-se a quê? Olha, a gente não pode afirmar, mas possivelmente, até porque isso não é uma exclusividade de Criciúma, esses dados também estão aparecendo em outros locais por todo o país, Então, possivelmente é em função das novas variantes que estão circulando no nosso país. O levantamento da vigilância também notou uma redução de 18,3% em hospitalizações de pacientes a partir de 60 anos, em comparação a novembro. A análise ainda identificou as comorbidades mais frequentes entre os pacientes internados por Covid-19. A questão das comorbidades, eu acho que é bem interessante. Assim, a gente percebe realmente que pacientes com doenças cardiovasculares, diabetes, AVC, a porcentagem de pacientes que agravou e que veio a óbito em função dessas comorbidades, ela é bem maior, se comparada aos que não têm nenhuma comorbidade ou até outras comorbidades que lá no início a gente achou que seriam relevantes, como as doenças respiratórias, por exemplo.
E as cardiopatias, a diabetes se mostraram aí mais importantes no sentido de levar a um desfecho desfavorável, né? O órgão também elencou o tempo de duração das internações. Em regime hospitalar, a média foi de 8,3 dias por paciente, sendo que a máxima é de 151 dias. Já em unidades de terapia intensiva, as UTIs, o tempo médio foi de 13 dias e a mais longa, 52 dias. Isso aumenta o tempo de espera para quem precisa de uma vaga na terapia intensiva. Como está reduzindo a faixa etária dos internados, a tendência é que essas pessoas permaneçam por mais tempo na internação. Então, a ocupação de leitos acaba sendo uma preocupação ainda maior, porque essas pessoas estarão lá nos hospitais por mais tempo e, consequentemente, menos indivíduos novos, né, com agravamento vão conseguir uma vaga. De um total de 1.544 internações, 729 pacientes foram recuperados, 301 vieram a óbito e 253 ocuparam leitos de UTI. E agora a gente fala de esporte. Hoje tem Criciúma em campo pelo Campeonato Catarinense. Mais um compromisso do Tigre em casa. Nessa quinta-feira, o Criciúma recebe o Brusque no estádio Heriberto Wilson, a partir das 7 horas da noite pela quinta rodada da competição estadual. Após o empate fora de casa contra o Figueirense, o Criciúma segue com 2 pontos na tabela de classificação. Para o confronto, o técnico Emerson Maria não possui nenhum atleta suspenso por cartões e poderá contar com a estreia do meia Dudu, que já teve o nome publicado no bid da CBF. Nós pretendemos atuar de uma maneira bastante agressiva, sólida dentro de casa, com muita organização. Respeitamos o momento do Brusque, a equipe que teve um crescimento muito grande dentro do cenário estadual e nacional também, conseguindo o acesso para a Série B. Vem num momento melhor do que a nossa equipe no Campeonato Catarinense, mas o Criciúma vem crescendo na competição. Na minha avaliação, a gente está muito próximo de conseguir a primeira vitória, e para que isso aconteça é preciso entrar amanhã muito determinado, muito concentrado durante todo o tempo e ser mais assertivo no momento de finalizar para o gol. Em preparação para a partida, o Tigre treinou na tarde dessa quarta-feira no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. Na atividade, o grupo participou de uma atividade tática e de jogadas de bola parada. Treino intenso para tentar conquistar a primeira vitória na competição, já que até agora foram 4 jogos sem vencer no Catarinense. O sentimento é duplo. O sentimento a gente está dentro do Criciúma, é uma grande equipe dentro do cenário nacional e catarinense. Incomoda o fato de não estarmos na zona de classificação, isso é um fato, né? Então incomoda bastante, a gente perde noite de sono, mas ao mesmo tempo temos o apoio do clube, da diretoria, dos funcionários, que é um trabalho novo, um trabalho que nós iniciamos do zero, estamos passando por percalço, dificuldade, mas eu tenho certeza que lá na frente nós vamos ter a colheita. Amanhã a gente traz todas as informações do resultado do jogo da noite de hoje. O Informe Região vai ficando por aqui. Siga acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/tvprimavera e o Instagram @tvprimavera. Uma boa tarde para você.